Existe uma cena em Vida de Inseto, que aliás é um dos meus filmes favoritos da Pixar, que tem um peso tão grande para a psicologia humana que às vezes eu acho que a gente não parou muito para prestar atenção. Uma fila de formigas anda em linha reta, perfeita, milimétrica, e elas fazem isso todos os dias da mesma forma, sem pensar. Até que uma folha cai, só isso, uma folha comum, verde, do tamanho de qualquer outra que sempre cai nessa árvore. Me perdi! Cadê a trilha? Eu estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui pra sempre! Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados! Fiquem calmos, vamos dar a volta na folha! Dar a volta na folha? Eu acho que não vai Ah, dar. bobagem! Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso! Bom! Estão indo bem! Isso mesmo! Olhem nos meus olhos, não desviem deles! E olha aí a fila de novo! Obrigado, Sr. Solo, obrigado! Bom trabalho, pessoal! Em segundos ali, o pânico se instaura naquela fila e aí todas elas ficam perdidas e aí rola uma confusão, a gente vai ficar aqui pra sempre, meu Deus, o que a gente vai fazer? Por causa de uma folha. E esse vídeo aqui é pra mostrar como essa cena é tão complexa, porque ela mostra de fato como a mente humana reage a alguns caminhos que ela sempre teve lá a vida toda para desistir. Se você não me conhece, meu nome é Henrique Moraes, sou estudante de psicologia, já estou terminando a faculdade, rumo aí ao meu CRP e amo falar sobre comportamento humano, ainda mais quando tá atrelado ali da cultura pop e Hollywood. Isso daqui é a minha tatuagem da Pixar, tá? Só para mostrar que eu gosto da Pixar. A gente precisa notar aqui que o problema não é a folha, é conhecer apenas um caminho. Note que esse vídeo, né, que eu vou falar aqui para vocês, ela tem muitas analogias que cabe a você identificar ou não para qual aspecto ele se encaixa na tua vida pessoal. O sofrimento que nasce ao redor dessa cena inteira, ele nasce da dificuldade de não conhecer outras alternativas a não ser aqueles que eles estão acostumados a fazer a vida inteira. Pode parecer muito besta o que eu vou falar aqui agora, mas o fato da folha cair basicamente não só atrapalhou o trajeto daquele dia. Para as formigas que estavam ali, o fato da folha cair meio que acabou com o futuro daquelas formigas. Não existe algo após isso. Realmente, quando a formiga brinca, a gente vai ficar aqui para sempre, ela tem consciência, ela tem certeza que elas vão ficar ali para sempre. A vida inteira aquelas formigas faziam aquele trajeto de pegar a comida, deixar lá, faziam sempre pelo mesmo caminho, elas não precisavam conhecer outras alternativas, porque sempre foi desse jeito. Então, se tá funcionando tudo desse jeito, para que eu vou mudar? Para que eu vou imaginar outras alternativas? Para que eu vou me precaver se algo de errado acontecer que vai quebrar toda a minha rotina? Não tem necessidade, porque sempre deu certo. É assim que sempre funciona, é assim que sempre aconteceu desde a história da criação delas. Para que elas vão mudar? E aí a psicologia vai entrar nisso com um termo chamado rigidez cognitiva, que é basicamente o fato da gente ter dificuldades em imaginar cenários diferentes ou mudar tarefas ou modificar algumas alternativas que a gente não estava acostumado a fazer quando acontecem alguns imprevistos como esse. Quando as formigas vão lá e falam que vão ficar ali para sempre, elas não estão dando a devida dimensão para aquele problema. Acho que meio que tapa ali todo o horizonte de alternativas ou de como elas podem resolver isso, mas não é por mal, é meio que antes de analisar qualquer coisa, elas já estão pensando no pior. Quem falava muito disso era o Albert Ellis e o Aaron Beck. Aaron Beck, vulgo criador, pai ali da teoria cognitivo-comportamental, que é uma das ramificações aí da psicologia que eu mais amo e mais me identifico. E aí tem um termo lá e algumas coisas que ele fala que se relacionam com um termo chamado catastrofismo, que basicamente é a gente pegar alguma situação, receber essa informação e a gente já pensar no pior dela. E aí a gente já quebra toda e qualquer possibilidade de resolver esse problema antes mesmo da gente entender como ele funciona. O nosso cérebro ele faz uma distorção bem perigosa com relação a esses acontecimentos e esses imprevistos, transformando nessa sentença absoluta sem chance nenhuma de ser resolvida. Quando a gente traz essa analogia para nós, seres humanos, isso acontece demais com a gente. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente trava de uma certa forma que antes mesmo da gente analisar essa situação, a gente já impõe essa sentença absoluta de que não tem o que fazer. Às vezes um término de relacionamento, às vezes um emprego, às vezes alguns planos que você fez e deram errado, meio que são, enxergue isso como se fosse pilares assim de uma casa, sabe? E aí meio que quando quebra
algum desses pilares meio que desmorona a sua vida inteira que estava sustentando essa casa. A gente não pode ser hipócrita de menosprezar isso. O impacto, né, o acontecimento, ele é real. Só que a interpretação disso é que é o ponto-chave daqui. Um dos estágios que eu já fiz na faculdade foram alguns testes, né, que eu fui aplicando com relação à neuropsicologia. E aí a gente pegava, às vezes, um paciente com quadro depressivo um pouco maior e ele tinha algumas alternativas, né, no teste para escrever ali e ele tinha que assinalar essas alternativas de acordo com algumas situações hipotéticas. E é muito interessante, é claro, interessante que eu falo, mas para a gente analisar, como pacientes com grau depressivo muito alto, eles tendem a ter uma associação desses acontecimentos normais da vida de uma forma muito negativa. É basicamente como essas pessoas mais ansiosas e mais depressivas, ou que entendem o mundo dessa forma, elas passam a ter como se fosse um óculos, assim, que vê a vida inteira com padrões negativos, com um pessimismo absoluto já em qualquer coisa que aconteça. Existem até alguns certos tipos de pacientes que preferem, às vezes, uma certeza ruim do que uma incerteza boa. Isso é muito perigoso. Presta atenção para você analisar o peso que é isso. É melhor eu me confortar sabendo que alguma coisa vai dar errado do que com a incerteza, né? Do que com essa imprevisibilidade que talvez alguma coisa dê certo. Porque eu já consigo me preparar psicologicamente. Eu não tenho tanto gasto energético mental para fazer, planejando alguma coisa. O Sr. Solo, quando ele vem descendo lá da montanhazinha, né, do formigueiro, ele não resolve o problema. Vocês podem parar para analisar isso. Ele não vai resolver o problema. Ele vai mostrar de uma forma interpretativa como a gente pode analisar esse problema. Então ele desce lá, fiquem calmos, somos profissionais treinados. E é um dos motivos que eu amo a Pixar. A Pixar ela tem uma facilidade muito grande de pegar alguns assuntos que são tão complexos hoje para a psique humana, como ansiedade, depressão, burnout, e trazer isso de uma forma mais leve e didática em uma animação 3D, por exemplo, que fique fácil da gente entender. Eu falo isso, cara, para todo mundo, às vezes que eu converso sobre a Pixar. Leia o livro do Criatividade S.A., que é como a Pixar foi criada, que é genial essa mentalidade deles, que é basicamente, eu falo que a Pixar não é para crianças, a Pixar é para adultos. Eles só usam a animação 3D, que fica bonitinho, mas são assuntos muito complexos que eles trazem ali nos filmes deles. E se coloca às vezes agora no ponto de vista da formiga, você está fazendo lá a colheita, e de repente cai uma folha que é 100 vezes maior do que você. E literalmente, no teu campo de visão, só tá a folha, é só isso que você consegue enxergar. E dá para entender todo o desespero da formiga com relação a isso, porque além de bloquear a visão, meio que tira toda a perspectiva do planejamento que ela tinha. O Solo, ele chega até a formiga, pede calma e mostra que fisicamente, se você der 2 passos, vai se criar um novo caminho para continuar a colheita. E aí a visão não fica mais bloqueada e um novo caminho é formado. O Becker, que é o pai da TCC, e quando eu falo TCC não é coisa de conclusão de curso, tá, galera? É teoria cognitivo-comportamental. Não é de fato a situação do problema que vai determinar esse sofrimento. É a interpretação que a mente humana faz dessa situação. Uma piada muito legal que ele até faz na cena é: não, que isso não é nada comparado àquele galho 93. Isso é muito interessante. É claro que não é todo mundo que pode participar dessa piada, por exemplo, mas ela traz consigo um histórico de superação muito forte, que é basicamente uma palavra positiva para as formigas, que é basicamente assim: vocês têm histórico na vida de vocês que vocês conseguem passar por isso. Vocês já experimentaram situações muito piores e catastróficas e vocês venceram, vocês estão aqui hoje. O que mostra que vocês têm capacidade de passar por essa folha tranquilamente. Talvez você tenha perdido alguém ou algo importante, ou às vezes os planos que você planejou, né, não deram certo, e são coisas que você não sabe viver sem, e você se encontra hoje na mesma situação que essas formigas. E como você estava acostumado a viver com essa pessoa, com essa coisa, ou com esses planos a vida inteira, agora você fica meio sem chão porque você não sabe para onde ir. E às vezes isso pode trazer algumas dúvidas ou até algum sentimento de ódio, tipo, caraca, por que essa folha caiu? Tava tudo normal até essa folha cair, por que precisa cair uma folha?
Só que na vida sempre vão cair folhas. Folhas no plural. A pergunta que fica é: quando a folha cair, você vai paralisar igual essas formigas? Ou você vai dar 2 passos para o lado, analisar essa situação e continuar o caminho? Por isso que pra mim essa é a cena mais importante de Vida de Inseto. Vocês podem parar pra prestar atenção que ao longo do filme a folha continuou lá. A não ser que algum vento passou e tirou ela, mas a folha continuou lá. Durante todo o caminho, a folha continuou no mesmo lugar que ela caiu. A única coisa que mudou foi como eles enxergavam o problema. O problema sempre vai existir. Vão ter problemas novos, vão ter problemas velhos, vão ter consequências que realmente vão se perdurar o resto da vida. Às vezes o tempo vai curar alguma coisa, às vezes novas situações vão fazer minimizar alguma consequência dessa folha que caiu. Mas o importante aqui, que Becker fala principalmente nos estudos dele, é a interpretação que a gente faz dessa situação que a gente não estava acostumado, desse problema em si. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aqui em gostei se você tiver gostado e, claro, se inscreve no canal se você for novo. Eu tô tentando produzir muito mais conteúdo agora nessa reta final aí de faculdade e tem muita coisa pra gente comentar sobre. Compartilha esse vídeo porque eu acho que é um vídeo muito importante, que eu acho que vai atingir uma galera legal e realmente vai fazer um sentido muito interessante pra quem tá precisando. Às vezes você discorda, às vezes não concorda assim em parte, mas eu quero ouvir você. Deixa aqui sua palavra, ou se você é fã de Vida de Inseto Pixar, vamos comentar aqui sobre também, beleza? Meu Instagram é esse aqui, PsicoRick, e eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Falou!